Então, gente, agora continuando com os modelos planetários, vem o modelo heliocêntrico de Aristarco. Então, o Aristarco também, um filósofo grego, ele estudou o modelo, propôs um modelo heliocêntrico. Hélio vem de Sol, cêntrico, colocando o Sol como centro. Então, como que seria esse modelo de Aristarco? Olha que interessante. A Terra gira sobre si, o que explica o dia e a noite. Outros também fizeram essa sugestão, entre eles Heráclides, né? A Terra gira em torno de si, sobre si, o que explica aquela colocação de dia e noite, uma coisa que nós sabemos hoje, uma coisa bem interessante. A Terra gira ao redor do Sol e os outros planetas também. Isso explica o movimento aparente do Sol e planetas. A ideia era bem simples, mas o modelo falhava completamente aos olhos da época. Por quê? A tradição era contra, era só uma ideia, não havia nenhuma evidência da rotação da Terra. Como é que eles achariam, né? Para nós aqui, nós estamos em repouso em relação à Terra, né? Como que a gente vai perceber isso? A gente não percebe que a Terra está girando. Se a Terra gira ao redor do Sol, as estrelas também deveriam apresentar essa paralaxe e nenhuma delas apresentava. O que é isso, paralaxe? É uma aparente mudança da posição das estrelas mais próximas em relação às mais distantes devido à rotação da Terra, devido ao movimento de rotação da Terra em relação ao Sol, mudança aparente na posição das estrelas mais próximas da Terra em relação às mais distantes, e isso não se observava na época. Olha que interessante. Outra coisinha também que foi observada no modelo de Aristarco, principalmente porque esse modelo apresentava aos olhos dos filósofos da época a falha imperdoável de se afastar do dogma platônico, né, da imobilidade da Terra, né? A gente está aqui, a gente acha que a Terra tem repouso. E por essa razão, esse universo heliocêntrico do Aristarco ficou totalmente esquecido, né, aos olhos daquela época, aos filósofos daquela época, tá? Aí agora vem um modelo que persistiu por muitos séculos, que foi o modelo de Cláudio Ptolomeu, né, que é o modelo geocêntrico de Cláudio Ptolomeu, que foi um filósofo grego também, um astrônomo grego e filósofo também, que viveu entre 150 anos depois, a 150 anos depois de Cristo. E no seu livro famoso Almagesto, ele expôs esse modelo, né, e foi um modelo adotado também por quase 15 séculos aí pela Igreja Católica, né? Porque ele explicava e era uma coisa mais certa aos olhos da Igreja Católica e da ciência daquela época, né? Como é que funcionava esse modelo, né? Esse modelo do Cláudio Ptolomeu, ele adotava o seguinte: os conceitos de círculos e epiciclos não são originais dele, do Ptolomeu, porém foram propostos por outros antes dele, entre eles o Hiparco. Então, não foi totalmente construído pelo Ptolomeu, porque a ciência às vezes é assim, um dá uma sugestão, outro pega aquela ideia, aperfeiçoa e assim vai se construindo os pensamentos, as ideias. De acordo com o sistema de Ptolomeu, cada planeta se move num pequeno círculo chamado de epiciclo, cujo centro se move ao redor da Terra. Nós estamos falando da Terra como centro. O modelo do Cláudio Ptolomeu, ele é um modelo geocêntrico, a Terra como centro. E a Terra é estacionária, está no centro do universo. Então, o planeta se move num pequeno círculo ao redor da Terra. A Terra está lá no centro. Agora mesmo eu vou colocar um desenho para explicar isso. Mercúrio, Vênus estão mais próximos do Sol, então Ptolomeu colocou o centro de seus epiciclos sobre uma linha entre a Terra e o Sol, com os centros desses epiciclos movendo-se ao redor da Terra num círculo condutor, chamado de deferente. Vamos ver isso aqui no desenho que eu coloquei aqui, ó. Então, cada planeta, o sistema ptolomaico que está aqui, coloca a Terra como centro. Os planetas se movem num círculo, né, um círculo perfeito, em torno, tá, da Terra. E o Sol, Vênus e Mercúrio estão mais próximos da Terra, então colocou-se o centro do movimento desses planetas retinho aí com a Terra, né? O centro de Mercúrio e Vênus
centrando no Sol e na Terra. Vocês vejam que outros planetas lá, como Marte, Saturno, Júpiter, já nos centros desses movimentos já não estão centrados aqui na Terra e no Sol. Mas aí também tinha problemas, porque os planetas apresentavam movimentos retrógrados, hora ia, hora voltava, andavam mais rápido, mais devagar. Então esse movimento totalmente circular não dava muito certo. Então ele aperfeiçoou isso aí, ó. Como assim? Desenvolvendo esse modelo, o Ptolomeu percebeu que os corpos se movem em órbitas circulares ao redor da Terra. Um observador sempre veria os planetas se movendo na mesma direção, e isso não concorda com as observações, porque os planetas em certas épocas parecem parar e se mover em direção oposta, que são aquelas laçadas. Para explicar essa laçada, Ptolomeu colocou cada planeta movendo-se num pequeno círculo chamado epiciclo, cujo centro se move ao longo de uma linha, ao longo de uma circunferência maior, um círculo condutor ou deferente com seu centro em A, que eu vou mostrar na figura. O centro do epiciclo move-se com velocidade constante ao redor de um outro ponto Q, o qual é colocado sobre o lado oposto do centro do círculo condutor deferente em relação à Terra. O movimento retrógrado é produzido quando o planeta está dentro da deferente. Ptolomeu reproduziu assim o movimento observado dos planetas e forneceu meio de se prever a posição futura deles com facilidade, ou seja, facilmente. Como assim? Para explicar esse movimento de ida e volta dos planetas, ele fez o seguinte: o planeta está aqui, ó, então ele vai se mover, a Terra está cá no centro. Então os planetas vão fazendo esse movimento aqui, olha, porque eles podem ir e voltar, ó, eles vão e vêm, vão e vêm. Então esse movimento aqui é o que a gente vai chamar de epiciclo. Então os planetas, eles vão fazendo esse tipo de movimento aqui, ó. E essa linha e esse centro desse movimento, que vai ser isso aqui, ó, o centro do movimento dele, ó, o planeta faz isso, ó. E ele vai continuar, sempre movendo em relação a um centro. E a linha que une esses centros do movimento dele é chamada de deferente, em relação ao ponto que é aqui, ó, onde está o centro dessa deferente. Então o planeta faz isso, ó. Ele vai fazendo sempre esse movimento. Pode ir e voltar. Isso explica as famosas laçadas, que está aqui um exemplo. Ó, o planeta pode ir e voltar, ó. Então aqui está o sistema de epiciclos do Ptolomeu, de Cláudio Ptolomeu. O sistema de Ptolomeu ele foi usado durante muitos séculos, quase durante 15 séculos. Ele foi sendo muito assim aperfeiçoado e chegou a um ponto que ele se tornou muito complexo, muito complicado, e até a certo ponto então que ele deixou de ser adotado, tá?